Liquidificador Arno, só R$ 114,90. Ventilador Ventisol 40 centímetros, só R$ 149. E ainda, parcelamos sem juros. Mas é só no dia 11 mesmo. O Super Dia D das Lojas do Juca. Essa é a boa de ouvir. RCP FM 98,7 FM. ZYW 203. A rádio da cidade. Diretamente de Paracambi, Rio de Janeiro. Aqui o ouvinte faz a programação. O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. A partir de agora, a Rádio Comunitária de Paracambi, 98,7 FM, orgulhosamente passa a transmitir o programa de A a X. Apresentação, Alex Soares. Bom dia, amigos e amigas, ouvintes, amigos do Facebook. Estamos aqui hoje com mais um DAAX, com a presença da professora Rosi Rezende e aqui na bancada também nossa querida advogada Josiane Xerém, que nos deu a honra de abrilhantar o programa de semana passada, mas se fez necessária a sua presença nesse momento. Agradecer também aqui a presença do diretor da rádio, Hudson Santana. Nós que temos, né, aos sábados, uns 6, 7 anos, trazendo pessoas aqui que realmente fazem a diferença dentro do nosso município. Hoje nós deparamos com uma questão delicada. Me parece que é a primeira vez que a gente entra num tema que a princípio não está fazendo bem a ninguém, nem aos principais envolvidos, muito menos a toda a população que tem acompanhado esse fato que foi abordado pela nossa querida Rosi Rezende. Deixar bem claro aqui, você que acompanha o nosso programa ao longo dos anos, sabe que a gente não tem nenhuma relação política. Em momento algum a gente trouxe para esse ambiente questões de político A ou B. Participaram sim várias autoridades, tivemos presente aqui alguns vereadores, deputados, mas em momento algum a gente foi parcial e deixar mais uma vez bem claro que o espaço está aberto, como sempre esteve. Convites foram feitos, pessoas que não puderam participar por algum motivo, a gente compreende, mas a gente está aberto, os microfones da rádio estão abertos para todos, principalmente para quem porventura se achar for citado e achar que não foi corretamente. A gente está com o espaço aberto aqui para todo tipo de debate. Infelizmente a gente está nessa condição hoje porque a professora Rosi, ela foi diretora do SENEC durante 14 anos, muitos alunos se formaram, nós temos pessoas que são hoje referência em nossa sociedade, principalmente a doutora Josiane Xerém, que está presente aqui, foi quem deu esse impulso. Ela me ligou falando que era um absurdo, que ela precisava participar de alguma forma desse momento e nos deu agora esse prazer de mais uma vez estar presente na rádio aqui. E mencionar principalmente que o convite à professora Rosi Rezende, ele já foi feito há bastante tempo e eu estava aguardando que ela finalizasse a 4ª obra literária dela, que por uma ironia do destino é A Memória dos Meus Pais, onde ela, com muita emoção, relata os momentos e a formação dela na mulher que é hoje, muito por conta da sua mãe.
E, infelizmente, ao finalizar essa obra literária, ela depara com uma situação que a gente custa entender, que Paracambi, que uma administração pública tivesse esse tipo de tratamento, e chegou agora a esse ponto de vários apoiadores, mais uma vez referendando aqui nossa querida advogada Josiane Xeren, que está junto com a gente aqui, e a gente vai debater um pouco esse tema e conhecer um pouco mais da história, porque a gente sabe que as letras frias do Facebook acabam não traduzindo exatamente como foi ocorrido o fato. Então, poxa vida, ninguém melhor do que a professora Rosi Rezende, que está assim muito abalado. Tive na casa dela alguns dias atrás e são relatos que mexem muito com a emoção e mexeu com Paracambi inteiro, professora. Então, seja bem-vinda, muito obrigado pela confiança e vamos tentar repassar um pouco do ocorrido. Muito obrigado, Alex Soares, pelo seu convite, pelo seu carinho, pelo apoio do programa de AX. Né? Meus agradecimentos também à doutora Josiane Xeren, que eu fui rever agora, né? Tivemos um contato na época, ela aluna da SENEC, e ficou também, né, comovida com toda essa situação e nos procurou para conversar. Eu agradeço pelo seu carinho e também, né, pelo que foi construído lá no passado. Você trazer em sua memória também, que hoje está aqui fazendo esse acolhimento, né, para nos apoiar. Muito bom dia também aos ouvintes dessa rádio e às pessoas também que porventura estejam nos assistindo. Muito bom dia e também os meus agradecimentos. Eu quero também agradecer a todas as pessoas que têm ligado, que têm mandado suas mensagens pelo Face, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, né? São pessoas que muitas vezes nem me conhecem pessoalmente, mas que compreenderam a situação e que têm dado apoio, carinho, e que isso ajuda muito, né? Impulsiona. A rede de solidariedade ela é imensa. E o que acontece? Mãe. Então, independente do conhecimento, você levantou, você está sendo uma voz de uma série de outras pessoas que, porventura, possam ter passado por esse problema e não tiveram essa oportunidade de explanar. Exatamente. Então, eu falo aqui, né, em meu próprio nome, Rosi Marina Rezende, uma moradora do município de Paracambi. Eu nasci, cresci aqui, atuei mais de 40 anos na educação do município. Como o Alex disse, tive o prazer de dar minha contribuição profissional na rede cenecista de ensino, na SENEC Paracambi, como todo mundo conhece, né, carinhosamente, a escola. Assim também como atuei na rede estadual e federal, na rede federal, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, atuei também em Paracambi, e na escola Presidente Rodrigues Alves e outras escolas estaduais do município, né? Então, eu tenho uma trajetória profissional grande aqui nessa cidade, tenho muito carinho por este município, né? Em que nasci, cresci e que também vi muitas coisas serem desenvolvidas aqui. E o fato realmente que me traz aqui nessa manhã, como o Alex já colocou, muito nos entristeceu. Eu estou ainda me sentindo muito mexida com isso. Ainda não é muito fácil falar, mas eu compreendo que quando eu levanto essa questão, chama a atenção do governo municipal para que isso também não aconteça com outras famílias, né? Então,
não é uma queixa, uma luta só em prol da causa da família Rezende, né? É em prol também de outras famílias. Nesse momento em que nós estamos passando por essa situação, várias pessoas me procuraram também para relatar fatos, né, que eu não vou citar aqui porque eu não tenho essa autorização, mas para relatar também suas insatisfações, seus receios, seus medos, né, suas tristezas por conta de questões que elas não conseguiram levar adiante. Então, eu quero também deixar aqui, esclarecer que eu não tenho nenhum envolvimento com partido político. Eu sou uma pessoa política no sentido de um ser humano que vai lutar, brigar pelos seus direitos. Então, nós não podemos dizer que nós não somos políticos, né? Eu sou política nesse sentido do termo, mas eu não estou aqui falando em nome de nenhum partido e representando nenhum partido. E a nossa queixa também, ela seria a mesma, independente de quem fosse o dono do jazigo construído em cima da sepultura da minha mãe. Então, poderia ser a família Silva, Gonçalves, né, Pereira, não importa. O fato é que houve um desrespeito. A sepultura da minha mãe, ela foi violada antes do tempo previsto, e eu, com meu irmão Ney Rogério Rezende, que também é morador dessa cidade, ele é militar reformado e atua hoje na educação no município. Ele é professor, né, de cursos preparatórios, prepara adolescentes e jovens para a sua escolha profissional. E nós fomos, no último domingo, ao cemitério municipal levar uma plaquinha, porque a placa que estava identificando a sepultura da nossa mãe estava ilegível. E nós providenciamos uma plaquinha e fomos levá-la para colocar na sepultura. E nos deparamos com essa situação, né? Ficamos perplexos, sem saber o que pensar. Chamamos a pessoa que estava responsável naquele momento no cemitério e a pessoa nos ajudou a identificar que realmente o local em que foi construída aquele túmulo era o local em que a minha mãe foi sepultada, né? Eu, naquele momento, fiquei com aquela sensação assim, né, perdida. Sim. Não, mas foi um fato que ninguém imagina que vai acontecer, até porque, se você identificou que a outra placa estava ilegível, é porque você tinha ido ao cemitério há pouco tempo. Sim, a minha mãe foi sepultada, ainda não tem 2 anos completos, né? E desde que ela foi sepultada, a gente visita o cemitério, né? Eu levo flores, porque minha mãe gostava muito de flores, né? Como cristã que eu sou, faço minhas orações, embora a gente saiba, né, que no cemitério ficam os restos mortais, ficam o que sobrou daquela pessoa, mas aquilo que sobrou ali carrega para a gente um significado muito grande, né, de emoção. Eu estou falando da minha mãe, eu não estou falando de outra coisa, né? Eu não estou falando de um galho de árvore ou de uma pedra. Eu estou falando de um ser humano que teve uma representatividade na minha vida que não tem explicação. Ela me gerou. Se eu existo, é por causa dela, né? É por causa do meu pai. Se eu tenho uma família de 7 irmãos, né? Todos da mesma mãe, do mesmo pai, isso para mim tem um significado enorme. E aí, de repente, você chega lá, cadê os restos mortais da sua querida mãe? Onde está? Quem te responde isso, né? Então, a pessoa que nos acolheu no cemitério e nos orientou sobre o que fazer, nos encaminhou para a CONDEP, e na segunda-feira, mais ou menos às 10h30 da manhã, Alex, eu e meu irmão, Ney, fomos até... Dirigiram ao órgão responsável. Ao órgão que nós julgamos que inclusive seria... foi indicado pelo funcionário.
seria de competência para lidar com a situação. Mas, inclusive, me alegrei quando cheguei lá, que encontrei ex-alunos, sabe, doutora Josiane, também da SENEC, do Rodrigues Alves, e a gente fica sempre muito feliz quando a gente vê nossos ex-alunos, né, trabalhando, né, servindo a sua comunidade. Mas aí, quando fomos chamados para conversar sobre o assunto, infelizmente, o desenrolar do caso, né? Porque a situação foi só piorando, além do problema que você já tinha identificado no cemitério. Então, as coisas Sim. ainda conseguiram ficar piores. Sim, Alex, pelo seguinte fato, né? Nós fomos recebidos primeiro informalmente. Né? Mas dentro da instituição, dentro da CONDEP. informalidade dentro... Informalidade. Informalidade que eu digo é o seguinte... não teve nenhuma queixa anotada, não é? Não relataram Relatado, nada. Foi só de nada. boa, aconteceu isso. Nós narramos o fato verbalmente e as pessoas que lá estavam, né, a funcionária Vanessa e o funcionário Maicon, que nos receberam, também trouxeram as suas Mas nem um registro por posições escrito? Sem nenhum registro. Vou por ver isso escrito. aqui, te ligo depois, vamos... Não houve esse recolhimento, na verdade. Né? O que foi nos dito é o seguinte, que aquela sepultura onde a minha mãe fora enterrada, tinha um dono, né? Tinha um dono e que esses donos tinham direito de fazer aquela construção. Eu falei, mas acontece que tinha um corpo. Que foi indicado por quem? Quando faleceu, quem é que direciona o local onde vai ser enterrado Olha o só, corpo? A própria quem CONDEP? quem deu a entrada em tudo no cemitério público municipal foi meu irmão, inclusive. Sim, mas... E é o cemitério. Então, quem direcionou para aquele local? A administração do cemitério. Administração do cemitério. Ou seja, eles que indicaram e agora eles Sim. alegaram essa questão. A minha mãe, ela foi sepultada numa cova rasa, numa cova que foi feita para sepultá-la. Tinha sido de alguém antes? Isso não é informado para a gente, não é? E nós estamos também tentando, né, adquirir uma sepultura para colocar os restos mortais da nossa mãe e futuramente de todos os membros da nossa família. Mas nós fomos informados que a CONDEP não está, né, fazendo esse tipo de ação. A gente até compreende até certo ponto, mas fica uma interrogação muito grande para a gente, como não pode ser vendido, não pode ser construído, mas de repente você chega lá e tem uma sepultura em cima um túmulo, desculpa, em cima da sepultura que a sua mãe está, não é? Onde estão os restos mortais dela? Foram mantidos ali? Não foram? Isso são questões que estão abertas para a gente até agora. E quando fizer os 3 anos, que irá completar no dia 22 de setembro do próximo ano, de 2024, nós teremos direito de retirar dali os restos mortais da nossa mãe, considerando que existe uma sepultura em cima? Nós fizemos alguns questionamentos referentes a isso lá na CONDEP, e o que foi dito para a gente foi o seguinte, o túmulo não será destruído, ele foi construído e as pessoas tinham direito. Tá, aquelas pessoas, daquela família que construiu, teve direito, mas e a família que tinha um ente querido naquela sepultura? Dentro de um prazo que é regrado pela lei. Exatamente, dentro de um prazo. E os direitos dessa família, como é que fica isso? Então, eu não posso compreender que por que uma determinada família tenha mais direito do que uma outra família. E então, como a frequência de visita ao cemitério era bastante assídua, né? Sempre estava visitando sua mãe pelo menos 3 vezes ao ano, a gente imagina que a última visita foi em finados e no final do ano passado. Não, então, eu acredito que... a última visita sim. A construção, ela não tem... não tem ainda uma identificação na construção. Mas o próprio funcionário do cemitério nos disse de quem era
o túmulo construído. Certo. E a CONDEP confirmou. Sim, sim. A CONDEP confirmou, né? Que era da família Benevenuto. Eu não queria estar trazendo nomes, tá? Mas se eu fosse da quero- família eu Soares, quero- você eu ia quero ter que falar que a também. família também saiba que nós não estamos questionando o fato de ser a família A ou B. Nós questionaríamos qualquer ou quaisquer família, tá? Nós estamos questionando a situação de falta de organização, vamos dizer assim, né? Da administração do cemitério, em deixar acontecer uma situação dessa. E, infelizmente, né? Eu digo infelizmente, é uma família muito conhecida do município, então a coisa acabou tomando mais vulto, talvez por causa disso, não sei. Mas quaisquer família que fosse, a nossa indignação seria a mesma. Porém, famílias ligadas ao governo municipal precisam ter mais conhecimento ainda daquilo que é indevido. Então, isso eu não tenho como não questionar, entendeu? Então, ficamos indignados, estamos indignados. Uma outra coisa que nos indignou muito, além de não termos as respostas, né, ou as evasivas na CONDEP, de não ter nada registrado, não fomos acolhidos da forma devida, com respeito à nossa dor, à nossa angústia. E a gente não deseja isso para nenhum munícipe de Paracambi. Nós não queremos isso. Saímos de lá e nós dissemos que nós iríamos abrir um processo no Ministério Público, e o que nós ouvimos foi o seguinte: abram o processo, já temos outros. Eu li nas entrelinhas do tipo, pode abrir o processo, né? Vamos ver o que vai dar. E nós, cidadãos e cidadãs, não podemos ver esses fatos com normalidade. Não podemos perder a capacidade de nos indignar, porque se muitas coisas ocorrem de forma indevida, é porque ou as pessoas têm medo, ou porque as pessoas são caladas, ou porque as pessoas acham que não vai dar em nada. Eu não sei em que vai dar. De uma forma ou de outra, a senhora lidou, né, com o público vários anos, e o servidor está ali para servir o público, mas pelo menos educação, tem que estar preparado para ouvir. E pelo seu relato, parece que foi de um desrespeito fora do comum, uma coisa fora da curva, porque, além de tudo, estava tratando com uma questão emocional, sentimental ligada à sua mãe. Vou trazer a doutora Josiane Xerém para a conversa. Doutora, a gente está vendo que uma coisa começou errada, o meio errado e terminou errada. E nós temos, né, a lei que proíbe violação dos túmulos, nós temos esse prazo de 3 anos a cumprir. Então, dentro do contexto jurídico, como você classificaria a questão do atendimento na ponta e a questão da construção em cima desse espaço onde a Dona Júlia estava enterrada? Bom dia, Alex. Agradeço o convite. Na verdade, o convite foi meu, né? Sim, quem começou toda essa história. Então, Porque, mais uma vez, a doutora Josiane me ligou, indignada. Ela mora em outro município, ela se colocou à disposição. Fala, não, professora Rosi, tive relação no colégio, conheço muito, e eu vou junto nessa, porque acredito que ela precise de alguém nesse momento, com esse conhecimento, até porque, doutora Josiane, como a senhora não reside aqui, a gente também acaba esbarrando muito na questão de alguns profissionais para algumas ações contra a administração pública de Paracambi. Eu já tive outras informações, outras oportunidades, e reconheço que realmente a gente tem essa dificuldade, e agradecer pela preocupação
e por se deslocar de outro município para estar aqui, para dar esse apoio, que era uma das coisas que, ao meu ver, mais a professora precisava. Porque quando você entrou, ela ainda estava sem o norte, ainda estava vivendo aquele momento de pânico e de emoção, e você entrou realmente para poder começar a encaixar todas as peças. Muito obrigado. Desculpa a interrupção. Imagina. Então, Alex, eu não resido aqui há algum tempo, mas eu ainda tenho meu trabalho, meu domicílio profissional, muitos amigos e meus familiares, né? E a professora Rosi, eu conheço da Senec, quando eu estudei lá, tenho um carinho enorme por ela. A professora Aida, já falecida, era muito minha amiga. Professor João Carlos Tresse, professora Delani, professora Marinei, são pessoas aqui do município que a gente tem um grande carinho, né? Então, quando me enviaram essa questão, né, me enviaram pelas redes sociais, eu falei, meu Deus, mas é a professora Rosi, mas que absurdo, né? Eu falei assim, aí eu fui ver os comentários lá, né? Fui ler os comentários, né? As pessoas muito comovidas, eu falei assim, cara, isso não pode passar em branco. Isso é caso de matéria de capa de jornal, isso é coisa de fantástico. Falando a um nível, fazendo uma analogia, você pensa bem, Alex, se o Pelé, que foi sepultado há pouco, a Marília Mendonça, se as famílias chegassem lá e ali naquele local houvesse um familiar de uma outra pessoa enterrada. O Edson Arantes do Nascimento é muito querido para os seus familiares. A Marília era mãe, esposa, filha. Tirando essa parte da fama nacional e internacional, são nossos entes queridos que ali estão sepultados. São memórias. Como a professora Rosi falou, existe afetividade. São restos mortais, sim. A pessoa não está mais ali, mas a lembrança de tudo que ela construiu ao longo de uma vida está depositado ali. E é uma referência a cada visita para uma oração. Exatamente. Você se remete àquela questão. Exatamente. Como se a pessoa ali é um vínculo que a pessoa precisa ter aos poucos para ela ir se conscientizando da passagem daquele familiar para um outro plano espiritual. Cada um acredite de acordo com a sua fé, mas é uma questão muito séria, é uma coisa que realmente mexe com o nosso emocional. Isso não é um caso corriqueiro, não deve ser. Me chocou ouvir falar que outras pessoas estão passando por isso, porque isso é gravíssimo, isso é um erro da administração pública, quiçá dos mais graves, que eu acho que só fica atrás dos erros médicos. Né? Ao longo da minha vida profissional, eu já vi muita coisa. A Rosi está emocionada. Então, eu me solidarizei como mulher, como ser humano e como profissional. Eu falei, eu vou tentar dar algumas orientações para ela, porque eu imagino que ela esteja perdida. E quando ela me relatou como ela foi atendida, meu Deus do céu, aí eu vi que tinha muito mais de um erro envolvido. Tem muita coisa aí para Ministério Público, para a gente entrar com ação judicial, quiçá uma investigação policial. Isso tem que ser feito um boletim de ocorrência, isso tem que ser investigado. Isso não é assim, isso não pode acontecer com mais ninguém no nosso município, município nenhum. Sim, pode, por favor. Eu quero ressaltar que ainda lá na Condep, nós perguntamos sobre por que nós não fomos avisados, né? Então foi dito para a gente que a administração do cemitério não tem uma organização satisfatória. Já percebeu? Por isso não sabe, né, identificar os corpos enterrados. Então, assim, realmente isso é muito sério. Muito. Nós fomos no Ministério Público fazer a queixa, registrar a queixa, né? E lá no Ministério Público, no Fórum de Paracambi, nos deram uma notinha, num pedacinho de papel, dizendo que era para a gente fazer a queixa por e-mail, para abertura de processo. E nós fizemos isso. Só que foi nos devolvido o e-mail com a resposta de que não era aquele procedimento correto, né? Mas isso foi feito na última quarta-feira, após as 16 horas. Então, nós não tivemos ainda
o tempo hábil Mas nós vamos providenciar. de recorrer, né, para o caminho correto. Mas essa foi a orientação dada para gente lá no Ministério Público, tá? E o próprio Ministério Público também nos mandou para a delegacia para fazer um BO. Certo. E eu e o meu irmão fomos à delegacia fazer o BO, e lá na delegacia foi dito para gente que não era uma ocorrência para a delegacia, porque naquele momento não caracterizava um crime, né? Então que nós tínhamos que ir ao Ministério Público. Nós dissemos que já havíamos ido ao Ministério Público. Então veio uma orientação informal de que nós buscássemos, né, os nossos direitos através de um advogado. Eu fico pensando, né? Eu sou uma pessoa com uma certa vivência, com algum conhecimento. O que não acontece com as pessoas, né, que são mais simples, que não tiveram oportunidade, talvez, de estudar o tanto que eu já estudei e continuo estudando, né? Porque a gente sabe que eu não sou detentora de conhecimento de leis, não sou, mas eu sei até onde vão os meus direitos e os meus deveres. E eu, enquanto cidadã paracambiense, eu estou cobrando isso, respeito aos nossos direitos, não é isso? Porque assim como eu não posso infringir uma lei, eu considero que outras pessoas também não podem fazer isso. E é isso que a gente quer. A gente quer respostas, a gente não quer explicação, porque nós já estamos entendendo o que aconteceu. A resposta que nós queremos é onde foi colocado, ou onde está, ou se foi mantido naquele lugar, os restos mortais da dona Júlia de Souza Rezende. O que foi feito? Porque diante dos fatos, eu não sei, fica um nó na minha cabeça. Foi retirado? Foi levado para algum lugar? Foi mantido ali? Até agora nós não tivemos resposta. E tem outra, essa resposta não pode ser uma resposta verbal. Agora, diante do fato ocorrido, como mexeram, violaram a sepultura, eu penso que essa resposta, doutora, precisa ser comprovada. Documental. Com exame de DNA, com certeza, porque o órgão te passou o mínimo de confiabilidade de que ele sabe onde está os restos mortais da sua mãe. Diante desse primeiro atendimento precário, agora qualquer coisa que ele te apresentar vai ter que ser muito bem explicado, detalhado, comprovado, para que não haja mais erros, já que a gente está diante de uma sequência de erros absurdas, né? Desde a falta do erro em si, que ocasionou tudo, até mesmo a você chegar no órgão público, eles não fizeram um relatório, eles não te deram um protocolo de atendimento, eles não te pediram que você retornasse para saber qual a solução seria apresentada a você. Então, assim, realmente a gente fica perplexa de ver um município, a administração pública, tratar o munícipe assim, num momento de dor, de luto, apenas 2 anos da perda da sua mãe, e acabou, sumiu. Se estava aqui, agora tem outro aqui também, e independente de ser a família que for, se for qualquer pessoa que vai lá sepultar o seu ente querido também, não espera que ele seja colocado numa sepultura que já tem um corpo lá, que não pode ser mexido no período de 3 anos, que a lei municipal determina que só pode haver até mesmo exumação determinada por ordem judicial, só pode ocorrer após os 3 anos. Então a gente está vendo o erro que precisa de uma atenção muito grande para ser solucionado. Pode parecer clichê, mas aquela questão, eu pago meus impostos, eu toco minha vida dentro das regras, então a gente precisa ser protegido por essa administração pública. E me causa mais espanto, doutora Josiane Xerém, é a questão da Rosir ter esse reconhecimento em nossa cidade, pelas atuações dela. No dia que eu fui na casa dela, ela estava estudando para fazer uma pilha de livros, e psicopedagoga, todos os reconhecimentos profissionais. O irmão dela, um militar reformado,
também uma pessoa esclarecida. Ela Mas a bateu gente na é trave daqui, na delegacia, ela mas bateu na trave no Ministério Público. Agora você pensa uma pessoa que não tem esse conhecimento, como é que ela consegue... Não consegue, Alex. Nós sabemos disso tudo, da professora Rosi ser uma pessoa pública, de ter todo esse reconhecimento no município. Nós somos nascidos e criados aqui, né? Então, nem todo mundo sabe. Mas, realmente, uma pessoa mais simples, mais humilde, que não sabe fazer um texto tão bem redigido como a professora sabe, que ela conseguiu mensurar ali, conseguiu expressar Mobilizou ali, nossa sociedade toda. Mobilizou a nossa comunidade. Então, nem todo mundo. Tem gente que vai lá, ganha uma resposta fuleira dessa, volta pra casa, vai reclamar chora onde, e com acabou, quem? não vai. E então, ela, assim, dentro de toda esse bojo, de todo esse contexto, ela acaba se tornando essa voz desse mais humilde, dessa pessoa que não tem São como essa... os casos de abuso sexual. Basta uma vítima se manifestar para que outros apareçam. Eu acredito que quem está nos ouvindo aqui, que nós já ficamos sabendo, nós não podemos... Eu já tive notícias, mas... Não é o primeiro caso. Não vamos tratar com leviandade, porque a gente está trazendo essa questão da professora Rosi Rezende dentro do maior respeito pela questão da família dela, pela história dela, que foi descartada, não foi reconhecida, né, nesse caso, e por essa voz que ela está dando para essa minoria. Exatamente. Ou maioria que não consegue ser ouvida. Uma das minhas linhas de pesquisa, aliás, a atual hoje, Alex até falou que me viu estudando, mas essa semana tem sido até muito difícil ler, escrever alguma linha, porque eu sou tomada o tempo todo, né, por essa situação de dúvida, né? E eu faço um doutorado na área de educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com 62 anos, né? Talvez eu seja a mais velha do meu grupo, mas a minha vida não foi fácil, sabe, Alex? Eu sempre gostei muito de estudar e uma das incentivadoras da minha vida foram meus pais, né? A minha mãe, muito especificamente, no sentido de que ela dizia sempre, minha filha vai ser professora. E ela dizia com orgulho para todo mundo. E ela tinha uma filha professora. E eram 7 filhos, realmente emociona. E, doutora Josiane, a gente está vivendo um momento de muita loucura, principalmente que não se dá esse reconhecimento das questões dos 2 cemitérios em geral, porque me parece que as pessoas, não exatamente a administração pública, não tem ninguém fazendo nenhum tipo de acusação aqui por conta partidária, por nada disso, de que chegou ali e acabou. Exatamente. Então, a gente não vê tanta repercussão, porque a própria comunidade, muitos entendem dessa forma. As pessoas nem sabem que é uma responsabilidade da administração pública, Sim, né? E é um crime que me parece que de 1 a 15, eu não recordo exatamente a pena, ou seja, se aquilo está regrado no ordenamento jurídico, é porque tem que se respeitar. Aquilo é uma lei, não é assim, eu vou botar aqui, acabou, tchau, bota outro, constrói em cima, vamos fazendo, tem que seguir todo um rito, todo um processo. E agora a gente encontra essa situação que chama a atenção, claro, porque aconteceu com uma professora com uma longa história de notório, um nome que todo mundo conhece na cidade. Mas fazendo assim uma comparação, uma analogia, as pessoas deveriam entender esse crime como... O que a gente pode fazer de analogia? Isso aí poderia ser... Alex, é um dos crimes é um crime gravíssimo, né? As pessoas não entendem que
o cemitério municipal, assim como as vias públicas, como os colégios públicos, são responsabilidade da administração pública. Então já era para ter sido, já que está tendo esse problema, construído um cemitério vertical. Eu não sei qual é a solução, eu não sei, sinceramente, mas já era para ter sido olhado com muito carinho, já que eles precisaram enterrar um familiar da doente da administração pública e não tinha local, tanto é que eles usaram um local que já havia sido sepultado uma pessoa. Então, o sumiço, voltando à sua pergunta, o sumiço dos restos mortais de uma pessoa, por analogia, é quase que um sequestro de um ser humano vivo. Porque você não sabe onde está, cadê, entendeu? Se está, se não está, não. Como vai fazer para investigar? Porque vai ter que... É um processo, é uma coisa vai longa. Vai ter que violar outro túmulo para chegar no outro túmulo. A professora Rosi, agora, ela pode entrar com uma ação contra o município requerendo uma explicação. É nada mais do que isso, né? E onde está... Mas assim, a gente até sabe, o que eu vou falar é até muito triste, mas a gente pode até se confrontar com a resolução de que eles não consigam nem localizar mais isso. A verdade é essa. Né? Sim. A verdade é essa. Uma gravidade. A gente está falando em exame de DNA e tudo, se souber para onde foi, onde foram colocados os restos mortais. Mas a gente não está livre de não ter essa resposta, de não localizar mais. Olha que situação. Realmente. O pai da Rosi é muito idoso. Não está sabendo disso, porque ele nem deve, ele tem mais de 90 anos. Você imagina. E ela tem que conviver com isso e ainda controlar essa idosas, questão. Um casal que conviveu a vida toda, ele deve aguardar que no descanso final dele ele seja sepultado junto à esposa. Exatamente. E agora? Como é que faz? Olha só. E aí nesse livro aqui, Memórias dos Meus Pais, eu e meus irmãos contamos um pouco dessa história, né? Nós somos 7 irmãos, todos moradores de Paracambi, graças a Deus todos pessoas honradas, honestas, né? Dando as suas contribuições para a nossa cidade, para o nosso país. E nós não conseguimos, né, dar conta dessa obra antes da partida da nossa mãe, da minha mãe. Eu pedi a ajuda deles, porque... todos eles têm memórias do convívio, né, com nossos pais. Então, nada mais justo do que a participação deles também, né, nesse pequeno livro que foi organizado por mim. E aqui a gente retrata um pouquinho do que eles nos ensinaram, do que ela nos ensinou. Então, nossos principais valores de vida, de ética, de respeito, de fé, nós aprendemos com eles. Que embora não tivessem, né, não tenham, meu pai não tem, meu pai está aí, está vivo com 90 anos, minha mãe só estudou até o que nós chamamos de antiga 3ª série do ensino primário, mas a minha mãe era como se fosse uma acadêmica, a minha mãe que me alfabetizou, assim como alfabetizou o Ney, meu irmão mais novo, assim como ajudou todos os meus demais irmãos no processo de alfabetização, né? E meu pai também sempre caminhou com a gente, valorizando a educação, o conhecimento, mesmo eles não tendo uma formação, né, tão longa, acadêmica, escolar, eles tinham essa capacidade de valorizar. E como eu interrompi minha fala aqui, eu peço desculpa a vocês e aos nossos ouvintes. Fica bem à vontade. Mas realmente eu tô bastante emocionada, né? É uma situação muito recente. A minha mãe, ela tinha orgulho de dizer que ela tinha uma filha professora. E a minha profissão eu escolhi aos 7 anos de idade, né? Aos 7 anos de idade eu já sabia que eu seria professora. E faria tudo de novo. Faria tudo de novo, porque embora os profissionais da educação não tenham todo o respeito que merecem, infelizmente, ainda é a profissão que eu escolheria novamente. Mas eu quero dizer aqui também que, independente de eu ser uma pessoa conhecida, né, pelo que eu trabalhei, né, pelos locais que eu trabalhei no município, eu não quero que as pessoas vejam esse fato por causa disso. Eu quero que as pessoas vejam esse fato pela Rosi,
moradora do município de Porque Paracambi, não é a professora, é a cidadã e seus familiares, né? E seus familiares que pedem, né, cobram pelos seus direitos. Porque eu não quero que um outro irmão meu municipal, irmão que eu digo no termo de fé, né, um outro cidadão, uma outra cidadã, passe por essa situação tão triste também. Então eu não estou aqui para falar só da minha luta, da família Rezende. Eu estou aqui também para falar em nome dessas famílias que me procuraram e que trouxeram suas mágoas, né, de processos que estão aí na justiça caminhando há 15 anos. Ou seja... Infelizmente, até da forma que a menina falou, tem um monte já, pô, bota mais um. Não é? Deve ter muita coisa, tem muito né, tempo a rolando forma ainda. como a Gil demonstrou isso. Então, eu acho que ninguém merece ser recebido num órgão público do município com um funcionário sentado em cima da mesa, batendo os pés, né? Então, eu estou aqui falando com vocês e eu estou revendo a cena. Então, é importante também que o governo municipal prepare as pessoas para o acolhimento, para receber o cidadão, para orientá-lo. Eu não estou falando de maquiar nada. Eu estou falando de desenvolver um trabalho sério, um trabalho justo, um trabalho honesto, porque as repartições públicas lidam com pessoas, independente do título que essas pessoas tenham, elas são gente, elas merecem ser tratadas com respeito. E isso a gente não pode tirar de nenhuma pessoa. E eles, querendo ou não, todo balcão de repartição pública, alguém está indo para tentar resolver alguma coisa. Exatamente. Então, o primeiro contato não justifica nunca esse tipo de tratamento. Mas tem que ser de acolhimento e de, como a doutora falou, registra-se, levante-se, comunique-se. Exatamente. Ela não podia ter saído de lá com as mãos abanando. E muito menos ter ouvido as coisas que ouviu. Professor, eu queria voltar só um pedaço do cemitério, sei que isso mexe muito com a senhora, mas você tinha mandado confeccionar uma placa nova de identificação, porque em novembro tinha identificado que a outra estava precária. Nesse momento que você chegou, né, me acredito que um cimento para chumbar e com a placa. Cimento, água, areia. Onde estava a placa ilegível? Você teve oportunidade de identificar em algum lugar? Porque sim. deve ter pulado de um número ímpar para outro ímpar, por exemplo. Isso. E outra coisa, e essa outra placa que você não conseguiu colocar, ela acredito que esteja em seu poder, e toda hora que você olha para ela, você lembra que aquilo ali não pode ficar em vão, que você vai ficar com a placa essa identificativa placa e você vai ficar com ela. Essa placa está com meu irmão Ney Rogério, né? Que ele levou tudo no seu carro. Abraço, Ney. É a placa de número 292, quadra 8, né? Que nós colocamos na identificação. Quando nós chegamos ao cemitério e fomos procurar, nós não encontramos a plaquinha antiga, que estava muito elegível. Não? Mas você encontrava em cada visita, ela estava desgastada, mas você identificava. Nós encontramos a sepultura 290 e aí pulava para 294. E aí nós ficamos, mas cadê 292, né? E aí depois que nós caímos na realidade, essa plaquinha estava encostada numa outra sepultura num canto. Uma sepultura que já não pertence mais a essa numeração 290, né? 93, 94. Então, assim, eu não sei, né? Eu não posso dizer que a família que sepultou o seu ente querido lá sabia que ali jazia minha mãe. Não acho isso, não é? Mas independente de quem fosse, esse corpo que ali estava precisava ter sido respeitado. Essa família que ainda vive esse luto precisava ter sido respeitada, precisa ser respeitada, não é? Então, como eu trabalho também com memórias, né? Com pesquisa eu pesquiso as contribuições de Juliano Moreira no movimento sanitarista do Brasil, no movimento eugênico, no final do século XIX, início do século XX,
O dia que eu peguei um livro escrito por Juliano Moreira, lá na Fundação Oswaldo Cruz, um livro que já tem mais de, vamos dizer assim, de 100 anos, eu me emocionei, sabe? Eu me emocionei porque aquele ser humano que viveu, que escreveu aquilo, deixou a sua contribuição para essa sociedade. Independente do título que a pessoa tenha. A minha mãe, ela não escreveu nenhum livro, mas a minha mãe escreveu o livro da vida de 7 filhos até um certo ponto, porque ela nos orientou na vida, ela nos deu os primeiros alicerces junto com meu pai, e por causa disso nós somos 7 pessoas que eu considero justas, né? Honestas, trabalhadoras, que a minha mãe honrava isso. É uma questão de empatia, né? A pessoa que sepultou lá não gostaria que acontecesse com ela o que está acontecendo com a senhora. E ninguém gostaria, né? A gente sabe que nem todo mundo tem dinheiro para comprar um jazigo perpétuo. A gente sabe que aqui no município há muitos anos já, acredito que até mais de uma década, já não existam nem terrenos à venda para esse fim. Então as pessoas que têm os jazigos lá, né, perpétuos, as famílias mais antigas, né, não sofrem com esse problema, mas é um problema de quem sepulta e tem esses 3 anos para resolver, o que vai fazer? Vai translar o corpo para outro cemitério, para outro local, mas independente disso, é um caso de empatia. Quando a pessoa está realizando um serviço ali, ela tem que saber que vidas ela afeta quando ela está executando aquele serviço, né? Eu não posso fazer com uma família o que eu não gostaria que fizesse com a minha. E porque eles estão blindando, né, o pai deles, que tem 90 anos, mas em outra situação, só ali foram 7 filhos e um senhor de 90 anos. Então, o desrespeito, ele pegou 8 pessoas e... Como se... Alex, eu acho um desrespeito à sociedade. A eu sociedade. Acho que todo mundo agora vai ficar se questionando. Então, meu Deus, como é que... E agora? E agora? É assim que acontece? Se eu for no cemitério. Exatamente. E vídeo também a questão dos compartilhamentos pós-postagem da Rosi. Exatamente. Porque era um número de pessoas assim bem grande. E identifiquei muita gente que não entra em Facebook para ficar fazendo fubá. Pessoas que você nem imaginava que tivesse Facebook. Pois é. A pessoa foi ali Pra e se dispôs. Solidarizar com a família. E, inclusive, reforçar aqui que a questão tanto não é política, porque nos comentários, dezenas de comentários, todo mundo que participou também não politizou. Todo mundo sofreu com a sua dor. Então é uma questão que um A ou B possa talvez querer politizar a coisa, mas a gente observa que todo comentário era de solidariedade e ninguém ligou o fato à administração. Por coincidência das coincidências, era a construção foi de uma família conhecida e com força política. Poderia ser de uma outra família que o erro seria tão grave quanto. A gente não está questionando isso. Agora que a gente está mexendo com esse poder, eu não direcionaria, mas se a professora quisesse manifestar a respeito desse tema, é que a gente lida com questões muito poderosas. A gente observa tentáculos em uma série de segmentos. E você, doutora Josiane Xerém, é uma pessoa que é muito incisiva, você dentro do seu direito, tanto na questão da proteção dos animais, do qual é presidente, e agora está abraçando essa causa em consideração a professora, que você, graças a Deus, chegou onde chegou por conta de muitos dos ensinamentos desse período. Você se sente de alguma forma, você tem medo de alguma represália, você se sente vulnerável? Como você enxerga toda esses embates seus contra, algumas das vezes, contra a administração pública?
Então, Alex, a minha mãe, falando em ensinamentos de mãe, a minha mãe sempre me ensinou. Quem está correto, quem está agindo corretamente não tem nada a temer. Então, eu não temo. Não temo. Se você levantou algum questionamento quanto à integridade física, não temo. Eu já atuo no município há mais de 15 anos como advogada, sou presidente da PAP, tive muitos problemas com a administração pública por conta do abrigo municipal que não foi construído, mas isso não vem o caso aqui, mas é aquilo que eu te falei, se eu chego e falo com todo respeito, aqui eu nunca desrespeitei nenhum membro da administração pública, quando nós emitimos a nota de repúdio pela lei de fogos, que eu achei uma grande falta de sensibilidade do poder executivo, então a gente não pode deixar de falar que foi da prefeita, porque ela que não sancionou a lei de fogos, então nós emitimos uma nota de repúdio que causou muito rebuliço na cidade, foi uma coisa semelhante, mas o que eu identifico é uma falta de sensibilidade que se perpetua. Quando não foi feita essa lei de fogos, até hoje essa lei não existe, fogos que causam tantos transtornos aos animais, às crianças do espectro autista, há tantas coisas que são questões mais amplas que a questão animal. Eu estou falando sobre a minha causa. Sim. E agora, também eu vejo que se perpetua nesse caso da Rosi, que foi o que me chamou a atenção. Eu me senti no papel dela, quantas vezes eu buscava uma solução para aquele problema que eu e as minhas amigas e o pessoal da ONG abraçou. Mas assim, não me sinto nem um pouco intimidada. Toda vez que eu estiver falando a verdade, que eu estiver falando com respeito, que eu estiver falando dentro da lei, eu vou fazer sempre que eu for chamada a isso. Em todas as minhas causas eu sempre trabalhei assim e fiquei muito consternada por a Rosi não ter conseguido uma pessoa que abraçasse a causa dela dessa maneira, como ela tentou procurar, mas ela pode contar comigo, eu farei essa causa para ela, se assim ela quiser, mas não me sinto nem um pouco intimidada em hipótese nenhuma, e não tem a possibilidade de eu não continuar tendo essa postura de ver coisas erradas acontecendo no município que eu nasci, cresci, e pessoas sendo desrespeitadas, animais sendo desrespeitados, a proteção animal achincalhada, todo mundo quando vê um cachorro, eu saí daqui daquele dia da rádio, me mandaram mensagem, tem um cachorro aqui sofrendo, eu levo para onde? Vocês estão aonde para eu levar para a PAP? Eu falei, não, você leva lá na zoonose. Então, não me sinto ameaçada e vou continuar com a mesma postura. Eu fiz a pergunta porque o tema é delicado e me fizeram isso. Pô, Alex, você vai levar esse tema? Eu falei, cara, presta atenção. Onde está o erro? Onde, se tiver um crime, de que lado dele que eu tô? E outra coisa, eu tenho relação, assim, acredito que vocês também, com várias pessoas do governo, apesar de adversidade política. Eu falei, cara, eu não tenho que ter cuidado com nada. Não, eu acho que quem tem que temer é quem está errado, né? Tem que temer o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Justiça. Sim, a gente está dando voz, e a doutora Josiane Xeren está aqui fazendo muito bem essa defesa. Não apenas a professora Rosi, a Rosi Rezende, a esse monte de pessoas que não tem essa voz e que não tem a quem procurar, pô. Voltando aqui, porque, poxa, não consegue fazer o BO, não consegue ter uma resposta satisfatória do Ministério Público. Então, essa pessoa vai se... Ela quer qual que é a referência dela? Fala, vou voltar para casa, vou continuar chorando e acabou. Aqui, Alex, por favor, eu quero dizer também que nós abrimos um processo na Câmara Municipal, né, para que o Poder Legislativo também nos ajude nessa busca pela solução. Eles têm que fiscalizar, eles têm que chamar o responsável pelo órgão lá e pedir explicações, eles têm que fazer o papel deles, que é a atribuição dos vereadores e a fiscalização, né? Nesse momento, assim, a gente não quer citar nomes aqui, porque realmente a gente não quer que as pessoas pensem que a gente está fazendo um movimento político. Não estamos, tá? Mas depois, no outro momento, assim que a gente resolver, sim, eu gostaria de ter novamente a voz para que a gente possa agradecer as pessoas que estão sendo solidárias, estão nos apoiando. E eu faço um apelo à minha querida cidade, né? Aos moradores do nosso município. Não tenham medo, não se omitam.
não se omitam. É importante que a gente fale, que a gente use os espaços que a gente tiver ao alcance, que a gente divulgue para o vizinho, para o amigo. Por quê? Para que injustiças não continuem acontecendo. Mas não é comigo, é com quaisquer pessoas. Sim, um fato também bem relevante, a gente não quer que ninguém seja despedido, que ninguém fique desempregado, mas que faça-se uma reciclagem, que chame essas pessoas Sim, que te atenderam dessa forma. Né? E você também Uma que está acompanhando formação. aqui, qualquer outro órgão, um hospital, uma delegacia, Fundação Leão 13, caso também depare com a situação de atendimento desse nível, a gente está aberto aqui, mas não para desempregar, que a gente não quer ninguém tirar o pão da mesa de ninguém. Mas que vocês orientem porque esse primeiro atendimento, quem está procurando questões de cemitério, questões de hospital, é porque a pessoa está chegando com índice de vulnerabilidade 100. Então, o acolhimento, esse primeiro atendimento, ele faz toda a diferença. E que a pessoa interesse pelo caso, pelo menos. Entendeu? Não está num botequim, pô. E que fique também, né, para o governo municipal, né, um apelo pela organização do nosso cemitério, né? Ali é um espaço em que guarda a memória de muitas pessoas, sentimentos de muitas pessoas. Então nós merecemos ter um cemitério organizado, limpo, cuidado, né? E que as pessoas possam ter acesso aos documentos e seja fiscalizado. Você possa ter onde pegar as informações. Isso é direito do cidadão. Não é porque é um cemitério que tem que ficar de qualquer jeito. Né? Então fica aqui esse apelo também para que a gente tenha... E voltando a essa questão de que enterrou, acabou, eu tenho um irmão, a doutora Josiane conhece bem, doutor Alain Soares, ele mora em Nova Iguaçu, trabalha em Itaguaí, e 3 vezes ao ano, ele é um pouco mais religioso que eu, ele vem de Nova Iguaçu para acender uma vela, deixar uma flor nos túmulos da minha mãe, do meu pai e no dia dos finados. Ou seja, é a referência que nós ainda temos. Ele vem, me pega em casa, a gente vai lá, faz uma oração, e isso não sou eu, não sou a Rosi, doutora Josiane. Acho que a grande maioria da população ela tem esse respeito, tem esse carinho, porque a cada reflexão, a cada momento que você está de frente para aquele ser que não está mais com vida, mas ali você vem a sua infância, vem a formação do seu caráter, vem as conquistas, ali está guardado o filme da sua vida, e a cada visita você se fortalece, se reenergiza. Então pode parecer uma situação corriqueira, mas não, porque nas suas visitas, nas minhas, na doutora, a gente sempre encontra alguém que está indo ali fazer aquela homenagem para prestar aquele agradecimento pelas pessoas que nos tornamos hoje. É verdade, Alex, isso não é banal, isso não pode ser banalizado e nem desrespeitado, né? Porque as pessoas, a gente sabe que a lei natural das coisas é nascer, viver, não é isso? E uma hora todo mundo vai deixar essa terra. Mas o que ela representou vai continuar existindo, não é isso? Sim. O sentimento das pessoas, a emoção, vai continuar existindo. Então ninguém tem direito de passar por cima disso. E, inclusive, o que nós levamos para os nossos filhos, nossos netos, não é? E que nós levamos para frente, foram tirados de vidas que já estiveram aqui conosco, que hoje não estão, e a coisa vai se perpetuando. Então nós não podemos limpar os restos mortais, o sentimento das pessoas, como se nós pegássemos folhas secas, né? E vamos depositar em qualquer lugar, de qualquer forma.
Então, isso é algo muito sério e que o nosso município precisa urgentemente rever. Doutora, trazer para a conversa mais uma vez, a Rosi, claro, pode intervir a qualquer momento. Nós estamos no século XXI, nós temos vários sistemas, principalmente de cobrança, IPTU, ele te identifica, ele trava seu CPF por uma inadimplência. Então, a gente tem um sistema de identificação que funciona quase que perfeitamente. A pergunta que fica é a seguinte: no mundo digital, com possibilidades, com programas que identificam se a senhora tem um imóvel no quilômetro 9 e aquele imóvel está com inadimplência, a questão do cemitério não ter um papel, não ter como identificar, fala, ô Alex, olha só, cumpriu o prazo aqui, a gente vai precisar mexer, gostaria de que você comparecesse aqui no órgão para saber se vai estar presente, se vai mexer ou não. Essa questão de não ter um papel, de não ter dado, por exemplo, para a professora Rosi, um presente, pô, teve presente aqui, professora Rosi. Um protocolo, porque né? o ideal seria anterior. Assim, pô, tem o registro ali, porque é tudo por lote e quadro. Então você sabe, onde está, numa planilha você consegue identificar. E o que você entende que nesse mundo tão digitalizado, tudo digital, ainda não se tenha esse controle? Então, Alex, o que a gente identifica é uma falta de desorganização, né? A gente, como você disse, né? Hoje em dia nós fazemos audiência de uma cidade para outro estado, para outro, né? É tudo online. O que eu... Só para concluir. E é uma questão imóvel. Exatamente. Ele não vai andar daqui para ali, não vai. Não. Então, você está lidando com uma estatística de situações estática, aquilo ali vai estar ali. Então, nesse mundo tão organizado, como você falou, que tudo é muito fácil se localizar, tendo um bom programa, tendo bons profissionais para utilizarem esse programa, fazendo bom uso disso, o que a gente identifica primeiramente é a falta de qualificação de quem está operando ali, né? Falta de qualificação profissional mesmo, né? Enquanto a gente estiver falando de uma administração pública que não realiza concursos, onde a maioria dos funcionários não é concursado, não é qualificado, não é preparado, assim como a professora Rosi se preparou na profissão dela, assim como eu, assim como você. Então, a gente identifica pessoas com despreparo, pessoas que não sabem sequer atender um munícipe quando vai buscar ali, né? Então, o que eu identifico é isso, é falta de pessoal qualificado na administração pública, né? Quando a prefeita delega a condução daquele órgão, a gestão daquele órgão por um profissional, se espera que esse profissional cobre dos profissionais que vão receber os munícipes, que vão tomar conta das quadras do cemitério, que vão administrar o cemitério, que ele tem um pouco de qualificação, né? Que ele possa entregar, né, para a administração pública um trabalho que a administração pública se orgulhe. Porque eu acho que essa hora a prefeita não está orgulhosa disso que está acontecendo, ela deve estar muito triste, assim como a Rosi. Porque, sinceramente, eu não gostaria jamais de enterrar um familiar meu e causar uma dor assim a outra família. Então, o que eu identifico é falta de competência do pessoal da administração do cemitério. E, no caso, é o órgão lá, a CONDEP. E acusação direta não é nem a prefeita, a questão da família é uma coincidência. A gente imagina, né, que ela esteja também sofrendo e solidarizando com essa questão. Mas, infelizmente, que eles deveriam ter até mais atenção por se tratar de um familiar da chefe deles, né, da chefe do executivo. Repente... Por aí você vê qual a atenção que deve ser destinada ao cidadão comum, né? Exatamente. Por aí você tira. E você está acompanhando aqui nesse desabafo. Infelizmente, a gente, né, tem que dar publicidade a esse fato para que ele não se repita nem em outras áreas do município que a gente tem acompanhado problemas na saúde, problemas na própria CONDEP, e a
gente sabe que não é fácil, a administração pública é difícil, são muitas demandas, nenhum tipo de acusação leviana, só repassando aqui algumas reclamações que a gente ouve cotidianamente, que não tem nada a ver com o caso da Rosi aqui, mas a gente ouve bastante reclamações e espera. E a gente sabe que não é também porque a prefeita não quer resolver, porque realmente esbarra em outras questões relacionadas à administração pública. Então, doutora Josiane Xerém, está encaminhando para o final, agradecer demais a sua presença mais uma vez, lembrando que não mora no município, lembrando que se colocou à disposição no primeiro momento. Eu me senti assim, falei assim, pô, essa doutora falou, Alex, você tem que falar com a Rosi, isso não vai poder ficar desse jeito. Eu falei, sim, doutora, porque ela fala e fala assim, depois eu vejo, não rola. Aí imediatamente falei, Rosi, Não é assim também posso não. tomar um café aí? Falei, ó, isso. Mas brincadeiras à parte, eu realmente fiquei muito surpreso, porque as manifestações de solidariedade, elas são bem bacanas, mas o comportamento da advogada, da doutora Josiane, de falar assim, eu desço, vamos fazer assim, ó, vamos seguir por esse caminho. Então, Papai do Céu ajudou muito. Uma forma, né? A minha passagem pela vida da Josiane, a dela pela minha, foi marcada por memórias positivas, né, Josiane? Porque para você sair lá de onde você mora, né? E se oferecer para entrar no caso e apoiar, e lembrar de mim, né? Quando, na verdade, você era uma adolescente. Era. Quando você participou do projeto Alunos no Comando, Isso não é isso? aí. Então, e eu fico muito grata, né? A você, a Deus também, né? Que permite que pessoas tão boas passaram e estejam no nosso caminho, não é isso? Professora, quando a gente faz o bem, a gente se cerca de pessoas do bem, né? Então, a gente gostaria que outros setores tentassem fazer o mesmo, se cercar de pessoas boas, que atendessem pessoas boas, para a gente evitar tanta coisa, né? Tanto problema. Mas, Alex, eu que agradeço a participação, conta comigo sempre. A professora Rosi, eu vou continuar acompanhando, direcionando. E, se Deus quiser, tudo vai dar certo, tudo vai se resolver, assim nós esperamos, né? Mas Sim. sabendo que está apenas começando. Exatamente. E eu gostaria já aqui, deixar no ar aqui, a gente vai entrar em um outro tema. Eu gostaria de fazer mais uma vez um convite à professora Rosi Rezende, a doutora Josiane Xerém, que vai ser um programa direcionado às obras. Já está na 4ª e eu tenho quase que certeza absoluta que agora ela tem material para o 5º livro. Quem sabe a gente fale a respeito disso, para a gente poder debater esse tema que inicialmente, originalmente... O 5º está iniciado já, é Memórias de uma Professora, né? Que bonito. Então, mas eu espero que essa situação seja resolvida o quanto antes, né? sim. Para cessar esse sofrimento tão grande para minha família e para todos os que estão ao meu redor e que estão sofrendo junto com a gente. Então, professora Rosi Rezende, doutora Josiane Xerém, a coisa ficou muito dinâmica, o tempo passou muito rápido. Espero que as pessoas tenham compreendido o funcionamento e a gente não conseguiu parar. Agora vamos ouvir as participações, pessoal que nos agraciou com a audiência. Com o Hudson Santana. Bom dia, Alex. Bom dia, doutora. Bom dia, professora. Bastante participações aqui na nossa live. Bastante palavras de solidariedade à senhora. Tá bom? Eu não vou falar aqui as palavras, mas depois a senhora pode acompanhar lá. Tem a Flávia Oliveira, Denise Maria, Luciana Lima Diniz, Giba Giba, Lúcia Helena, também tem o Murilo Leal, Valéria P. Machado, Gessi Freitas, também tem aqui a participação do nosso amigo Vic Leon,
Eva de Almeida, Bia Irte, Eva de Almeida também participando, Ana Paula Alves, também tem a participação do Juliano Alves, Geni Santos, também a participação do Márcio Salgado e Lúcia Helena. E também mandou uma mensagem para a gente aqui no nosso zap, foi uma Ana Cristina de Paracambi, pertence ao grupo CREER do Rotary Club. CREER, né? Do Rotary Club. Bastante participações, Alex. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui esse relato emocionante. E agora a gente vai aguardar, né? A doutora Josiane tá com o caso da professora Rosi. E a qualquer momento, doutora Josiane Xerém, quiser fazer um comunicado que a gente publica aqui, que a gente vai acompanhar o caso e a gente espera que seja resolvido da melhor maneira possível, porque infelizmente é uma situação muito grave. Eles mexeram muito mal, eles perderam uma oportunidade de resolver de uma outra forma, porque a gente entende que houve o problema, mas em nenhum momento alguém se prontificou, te ligou, porque a publicação ela já está desde segunda. Na segunda-feira eu fiz a primeira postagem. Então, aí ali você já explanou, mas desde segunda, terça, quarta, quinta, ainda assim ninguém falou, Rosi, olha só. Nós não fizemos no domingo, porque primeiro nós tínhamos que ouvir, né? Sim, saber. O setor responsável. A gente não sabia o que tinha acontecido, então nós não podemos atirar pedras naquilo que a gente desconhece. Então fica mais uma vez a mensagem para que se aprenda com o erro, né? Como professor eu digo que o erro tem que ser construtivo para que ele não ocorra novamente. Então, só que esse erro aí tem que ser tratado da forma devida, porque até então a gente não sabe se realmente existe um crime, nós não sabemos se os restos mortais da minha mãe foram retirados ou não, mas a gente precisa ter essa resposta. Sim. E não dá para a gente ficar esperando um ano, né? Não, porque já que mexeu-se na sepultura. Então, gostaria muito, né, de agradecer a doutora Josiane Xerém, mais uma vez, pela confiança e por esse apoio direto à professora Rosi Rezende. Agradecer também a professora pela oportunidade, né, de eu poder estar mais próximo, de além dos livros, agora a gente entrou para outro enredo e de uma maneira geral o livro também acabou fazendo parte, infelizmente, desse contexto, de forma as coincidências da vida, nas coincidências da vida, e eu acho que ele tem esse vínculo aí, se você quiser. Se me permite, até fica uma coisa mais ilustrativa, né? Olha que coisa bonita, ela já tinha publicado esse livro, porque pode parecer, tá fazendo drama. Não, é a importância da família que, entendeu? Tá comprovado. Foi antes do fato, efetivamente. Entendeu? Ninguém tá querendo confete, ninguém tá fazendo... Esse livro foi lançado no dia 1º de maio deste ano, por ocasião dos 90 anos do meu pai. Ele completou 90 anos no dia 1º de maio e nós lançamos no momento familiar, onde nós recebemos aproximadamente 120 pessoas da família Rezende, que se reuniu para comemorar com o meu pai, né? E para o lançamento do livro. Porque a pessoa, quando se expõe na rede social, eu digo isso por conta da PAP, você vai ouvir muitas pessoas solidarizando com você, mas sempre aparece um espírito de porco lá para falar uma gracinha. Então, assim, é para que não fique pairando na cabeça das pessoas de que... É promoção do livro. Não é. Não é promoção. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver e é um fato muito grave e que você não gostaria que acontecesse com você. Então, assim, até é uma coisa para as pessoas... não tem uma coisa positiva para comentar, não comenta. Mas teve gente lá, mas
mas será que aconteceu isso mesmo? Isso é horrível. Eu vi, eu fiquei mais triste com isso. Em relação à obra, é importante também que as pessoas saibam que foi feita uma tiragem familiar. Esse livro não foi vendido. Ah, sim. Ele não foi um livro para venda. Especializar. E é o aniversário, é um presente de aniversário de 90 anos. De 90 anos do meu. Para que fique bem claro, para ninguém achar que é... Não é. Tá tudo muito e outra coisa, já esclarecido. aí vai questionar a sensibilidade dela, a emoção dela. Ah, mas não, ela acabou de escrever um livro pesado de emoção, de saudade da mãe. E agora acontece isso exatamente com a mãe. Então, a gente vai despontuando, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente vai ter essa oportunidade. Espero que a doutora Josiane Xerém esteja com a gente aqui para a gente falar a respeito das obras literárias e de toda a história de Rosi Rezende, que a gente sabe que vai levar mais de 1 hora de papo aqui, porque é uma carreira brilhante, está de parabéns. Muito obrigada, parabéns, Alex. pela sua família. Eu quero agradecer a você, né, por esse espaço. Agradecer a rádio, né? É Rádio de A, programa de AX. Isso. De Alex. De Alex e X, que acaba Alex. Isso. Muito obrigado mesmo por esse espaço. Obrigada, doutora Juliane, pelo carinho, pelo respeito, por essa aproximação, né, nesse momento de dor, mas também em que a gente conta contigo, né, para a gente dar continuidade ao processo. Claro. E obrigado também aos nossos ouvintes aí, né, as pessoas que vieram e que mandaram mensagem. E fica meu carinho aqui também a toda a nossa cidade. Muito obrigado a todos pela participação. Você que acompanhou aqui ao vivo, a gente não teve interesse nenhum aqui de atacar diretamente nada pessoal. Cada comentário aqui foi baseado nos fatos relatados aqui pela professora Rosi Rezende. E mais uma vez, há 6 anos, eu repito, o espaço é aberto a todos. Aqui a gente não tem partido, aqui a gente não tem lado. E o espaço fica realmente aberto para quem quiser participar. Porque, Rosi, nós já tivemos aqui médicos, políticos, escritores como você, esportistas. Então a gente tenta, com esse pequeno espaço publicitário, dar mais voz, visibilidade a essas pessoas que infelizmente não têm. E eu tenho um exemplo muito bacana, Flaviane Botelho, um beijo, menina, na época 21, 22 anos, aí foi sugerido que eu trouxesse para fazer uma entrevista. A menina era dona de uma editora com 21, 22 anos. Aí tinha material que vinha do Rio Grande do Sul e ela fazia aquela, apurava aquilo. Tem a oportunidade, eu vou procurá-la e gostaria bem de te apresentar. A menina fantástica, uma jovem, falei, 21, 22 anos, menina dona de uma editora, porque essa turma assim, com essa idade, ainda não está pensando muito nessa questão não. Mas não, vai ser um prazer fazer esse encontro. Ela mora ali no Guarajuba. Um beijo, Flaviane. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. A gente sabe que o tema é delicado e mais uma vez deixar o espaço aberto. Caso alguém queira vir contar alguma versão ou dar outro rumo aos fatos, a gente está aberto aqui, mas as atitudes vão ser tomadas. A doutora Josiane vai conduzir o caso. E fiquem com Deus e até o próximo sábado. Agora você vai acompanhar o programa Acontecendo com a lenda do rádio de Paracambi, Del Teixeira. Uma boa semana a todos.